Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Vou mostrar as primeiras páginas e contando para você antes que o presidente Lula lançou um plano de atração dos professores à sua profissão, de recompensa para boa atuação de professores. Eu não conheço o plano mais profundamente, é necessário estudá-lo, mas à primeira vista me parece muito bom. Qualquer coisa que você coloque na educação, inclusive a questão salarial, é interessante. Eu digo inclusive porque eu não gosto dessa defesa que se faz do ensino, da qualidade do ensino, relacionando essa qualidade com o salário do professor. Ao contrário, né? Você tem que ter um bom professor que aí faz jus a um bom salário. Mas isso é uma outra conversa. Mas quando se dedica alguma coisa à educação, eu já acho interessante, porque eu acho que a independência de um país, o saber de um país e o desenvolvimento no país, claro, depende de um monte de fatores, mas dentre esses fatores, um dos principais é a educação. Se algum dia o Brasil fosse governado por mim, que desgraça, hein? O meu discurso de posse seria composto de 3 palavras: educação, educação e educação. É isso que falta no Brasil, sob todos os aspectos. Olha aí, mudança no PIX não altera regras, mas amplia radar da Receita sobre transações. Deixa eu mostrar já as manchetes para não falhar. Governadores ameaçam não aderir à renegociação depois dos vetos de Lula. E o Estadão, encabeçado pelo João Fonseca, essa nova atração do tênis, do esporte brasileiro, vitória atrás de vitória aos 18 anos, traz a manchete: governo paga cada vez mais para vender títulos e cobrir gastos públicos. E aí vai aumentando, uma bola de neve. Você, para ser atraente, para arrecadar dinheiro, para cobrir o buraco do governo, você vai ampliando, ampliando, ampliando e vai chegando a níveis impossíveis, e isso acaba trazendo inflação. Olha aqui, o valor déficit nominal do Brasil vai ficar perto de 9% do PIB em 2025, um dos maiores do mundo. Viu, Lula? O indicador que leva em conta as despesas com juros define a dinâmica da dívida pública, que está elevada e deve continuar em alta nos próximos anos. Está vendo? Tem uma notícia boa para muita gente: governo quer isentar do imposto de renda ganho de até 2 mínimos. Essa história do tempo todo que a gente ouve no rádio, na televisão, desculpe, bati no microfone, vê nos jornais, né, do PIX, é o seguinte: o governo está aplicando a legislação. O governo está aplicando. Eu não sei se politicamente. Eu acho que politicamente está errado. Tem coisas que você tem maneiras de fazer e quando você faz, você anuncia corretamente. O governo não comunicou nada, não avisou nada. Ninguém disse: olha, vou fiscalizar o PIX, R$5.000 se somados no ano, nós vamos mandar para a Receita. Tem um contingente enorme nesse Brasil, mas bota enorme nisso, trabalhando na clandestinidade, até porque não tem emprego. É mentira que o Brasil está lotado de empregos. Tá indo bem a parte de emprego, mas tem muita gente desempregada. Veja o número de pessoas que estão aí
nos programas sociais do governo, no Bolsa Família. Lá tem mais de 50 milhões de pessoas no Bolsa Família. Eles não são desempregados para receber o Bolsa Família? São desempregados oficialmente. Deve ter um X de fraudes lá, mas a maioria é de desempregado. Então, essa gente que faz pequenos serviços, pipoqueiro, o cara que vende a prestaçãozinha lá, compra uma blusinha aqui, vende ali, o mecânico faz pequenos concertos em cada... Esse mundo, que é o mundo real do Brasil, esse mundo não paga imposto. Quer dizer, paga quando tem que comprar alguma coisa, porque a gente paga imposto em tudo que compra e tal. Mas esse pessoal fica sem a sombra da Receita, faz por Pix. O que eles estão fazendo? Se assustaram. Falaram, putz, né? O Estadão tem um provérbio, uma expressão italiana, não é vero, mas é bene trovato. Não é verdade, mas é bem possível. Que é quando o governo solta um troço desse e anuncia que vai fiscalizar até 5 mil, as pessoas se apavoram e dizem, vem o imposto. Sempre vem o pior, vem o imposto, e às vezes vem mesmo. Não é o caso, não é imposto, mas aumenta a fiscalização. E esse aumento da fiscalização cria um temor entre o contribuinte. Então o contribuinte se encolhe e toma cuidado e não comete nenhum deslize, o que deve aumentar a arrecadação. E muita gente que está sonegando vai começar a não sonegar ou vai sonegar menos, porque sabe que está sendo alvo do imposto de renda, enfim, da Receita Federal. Já era assim, só que, né, não tinha essa portaria dizendo, a partir de 5 mil, a Receita podia examinar o que queria e pegava muita gente pequena também. Os super grandes, aí eles vão devagar. De vez em quando pegam um jornalista, instauram uma bruta fiscalização em cima dele e tal, não pega nada e fica admirado, mas isso é um jornalista que eu conheço. Mas aí, então, aí espalha esse boato. E o governo, que está sem credibilidade, está aí o ponto, credibilidade, não consegue desmentir. Veio o Haddad, o ministro Haddad, desmente, ninguém acredita. Não, o Pix não tem. Mudança no Pix não altera regras, mas amplia radar da Receita sobre transações. Está aí essa manchete de O Globo. Pagamento por aplicativo, não será taxado. Fisco terá acesso às movimentações, que somem também mais de 5 mil reais. E diz que foco é nos grandes sonegadores. Grande sonegador, 5 mil reais. Ministro, 5 mil reais. Ministro, o senhor saiu dos bancos da USP e fala uma coisa desse tipo. Aí vem o novo comunicador da República, né? O novo comunicador dá uma entrevista dizendo que a função dele vai ser basicamente desmentir, evitar fake news, notícias falsas e tudo isso. Olha, é muito difícil, mas tem uma parte das fake news que ele vai conseguir se agir direitinho. Não vai, de repente, aparecer o anúncio. Você tem que conversar, você tem que preparar, tem toda uma negociação e você tem que preparar o público, tem rádio, televisão, jornal. Antes você explica. Eu me lembro, e fake news tem a vontade, mesmo não é da área política. Eu me lembro em São Paulo, tem uma história boa, que inventaram que um determinado shopping, que eu não vou lembrar, senão vão dizer que eu estou
reavivando a história, e tem gente que vai acreditar nessa história que era mentirosa, que num determinado shopping de São Paulo, uma senhora foi estacionar na garagem e aí apareceu um bandido lá, matou a mulher, dividiu, ela retalhou e enfiou num saco de um conteúdo lá, num barril metálico onde se jogava lixo. Ah, velho, despencou a freguesia lá do shopping. E todo mundo... Aí fica, mas não, meu primo conhece a tia da mãe dele, e aí isso é verdade. Isso vai ganhando foros, como aquela história do sujeito que acorda no motel na banheira e está escrito com batom, né? Lendas urbanas, está escrito, tiramos o seu rim, aí telefona para número tal e pede socorro, você está numa banheira de gelo, e não sei o que, essa história aí da moça do cemitério que estava num baile e deu uma capa pro amigo dela que estava desguarnecido no frio e ele foi levar de volta, ela estava morta, aí foi no cemitério, a capa estava em cima do... É dessas histórias. E ninguém segura, velho, ninguém segura. E mula sem cabeça, soltando fogo pela boca, nossa... disco voador, nossa, todo mundo... eu vi um disco, eu tinha um amigo que perguntava, uma vez um policial contou, um chefe de policiamento que tinha visto num bairro aí da Zona Sul, num terreno baldio, então a polícia foi chamada, tinha um objeto voador na forma de uma pera, e esse amigo meu, que era descrente de tudo, perguntou para o policial, quem estava no porre, o comandante do disco voador ou quem viu? São histórias que vão tomando corpo. E o pessoal gosta de uma fofoca, né? Gosta de uma fofoca. Bom, essa manchete aqui da Folha, governadores ameaçam não aderir à renegociação depois de vetos de Lula, é o seguinte, esses governadores fazem acordo, depois não conseguem cumprir. Por quê? Porque eles gastam a rodo na certeza de que na hora H vem o governo federal e socorre de uma maneira e de outra. Agora não está saindo como eles querem. E aí eu acho que o Lula tem razão. Politicamente pode ser que não foi certo, porque não falou, não acertou antes, acertou uma coisa, fez outra, mas ele está fazendo o correto. Até porque, como ele gasta muito, ele precisa arrecadar. Por isso que eles tentam arrecadar, ele gasta. O Haddad diz que não é para gastar, o PT... Na alma do PT está o gasto. Vamos gastar porque assim, não é por sacanagem, assim vem o desenvolvimento. Isso não está provado que não vem desenvolvimento. Mas como esse pessoal do PT está lá no século XX, XIX, eles acham que isso impulsiona o desenvolvimento, tal, o que é estatal funciona, o Estado induz a economia. Quando o que induz a economia é a iniciativa privada, no máximo você incentiva, você dá crédito, você administra o desenvolvimento, você equilibra os desequilíbrios. Enfim, o Estado tem que ser um Estado que cuida da segurança, o nosso cuida, tem que ser que cuida da saúde, o nosso cuida, da previdência, dessas coisas, mas não tem que se meter em empresa, tudo isso. Para mim, Petrobras, Banco do Brasil, tudo isso tinha que ser privatizado. Você vai ver que ia funcionar muito melhor. Petrobras, especialmente, que é uma espécie de cofre sem fundo, né? O que já roubaram dessa Petrobras, Petrolão, PT, Petrolão, lembra? Roubaram. E aí os governadores de oposição, vamos votar contra. E isso tem um nome, senhores governadores, chantagem.
chantagem. Aí o Lula está certo. O Lula não tem que ceder o tempo todo, vai acabar cedendo. Quer apostar? Vai acabar cedendo, porque ele precisa dos votos que esses governadores controlam no Congresso. E os deputados, a maioria deles, não quer saber se é correto ou não. Nem sabe, o líder diz, vota assim, ele vai e vota assim. Vota assado, ele vai e vota assado. Eu estou chato hoje, né? Mas é assim mesmo. De vez em quando a gente se irrita com esse país. Teve um negócio que aconteceu ontem que realmente, eu estava assistindo televisão, realmente me encheu de tristeza. É um negócio da maior gravidade, de um delegado chamado Josenildo, deixa eu ver aqui, eu separei, Josenildo Belarmino de Moura Júnior. Ele é do Recife, e está aqui a foto dele, ó, Fernando, mostra, jovem, 32 anos, né? Ele estava, você vê, porque as câmeras da rua lá, no bairro de Santo Amaro, pertinho da Granja Julieta, ele estava andando lá, saiu de casa, ele mora com o primo dele, ele está fazendo um estágio em São Paulo para depois assumir uma delegacia em Pernambuco, que é a origem dele. Aí ele está de short, chinelo, andando numa rua, passam 3 bandidos, 2 de moto, se colocam numa posição estratégica junto a uma obra e assaltam o cara, para a sua moto lá, assalta o cara, assalta o delegado Zenildo, deixa eu ver se Josenildo assalta o delegado, ele entrega o telefone, e quando ele inadvertidamente levanta a camisa, o sujeito vê que ele está com um revólver, Quando ele dá as costas, eu acho que ele tomou o revólver do delegado. Quando ele vira o delegado às costas, o cara fuzila ele. Não sei quantos tiros foi, 2, 3, matou o delegado pelas costas. E a polícia toda foi mobilizada na tentativa de caçar esse bandido, né? Agora, não vem me dizer, coitado, é um cara bonzinho, mas a sociedade conduziu ele ao crime. Mentira! Tem a questão do caráter da pessoa, tem a questão do que a pessoa pensa, tem essa questão da ruindade, da maldade incrustada na alma dessa gente. Então, o cara assaltou e aí tem um código da bandidagem que a gente não pode perdoar, dizendo que polícia tem que matar. Então, quando um ser humano, um policial vocacionado para trabalhar na polícia, jovem, que poderia com o seu trabalho dar grandes resultados para a sociedade, proteger a sociedade, vem um infeliz desse bandido vagabundo, sem vergonha, vagabundo sim, e mata pelas costas. Não, temos que recuperar esse rapaz, porque olha, a mãezinha dele. Nada. A polícia tem que usar a força que a Constituição lhe deu. É a força em nome da justiça. Não pode. E tem que prender um cara desse, não pode ser solto, tinha que ter prisão perpétua. Desculpe, senhores defensores de direitos, eu sou um defensor de direitos humanos. Tem que tratar o criminoso de acordo com a lei, não pode torturar, tem que dar para ele as prerrogativas de defesa, tudo certinho. Agora vamos cumprir a lei, não vamos flexibilizar a lei para esse cara que matou esse delegado ter uma saidinha no ano que vem e matar outra pessoa. Que história é essa, saidinha para essa gente? Descanse em paz, delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior. E em nome daqueles que não refletem na sociedade brasileira, eu tento pedir desculpas pela sua morte, porque a sua morte tem origem na impunidade
impunidade que existe neste país, inclusive lá em cima. Inclusive lá em cima. Aí, coisas do Arco da Velha. Com Sidônio Planalto injeta dinheiro na batalha de comunicação, da comunicação digital. Como novo chefe e mirando a popularidade de Lula, a SECOM fará nova licitação após certame na concorrência de 200 milhões ter sido suspensa pelo TCU. 200 milhões, meu filho, ninguém abre mão assim tão fácil, e aí vão fazer uma outra licitação. Queria saber o que aconteceu. Vai para o sigilo. Queria saber o que aconteceu. Janja gastou não sei quanto. Que história é essa? Olha, tem uma coisa boa que já passou aqui pelo jornal, que é esse rapaz, esse novo atleta que está aparecendo. Tem uma fotografia melhor dele aqui, está aqui, ó, João Fonseca. Olha aqui, fotografia. Ontem saiu uma fotografia, ele ao lado do Guga, né, grande campeão de tênis brasileiro. Ele é pequenininho, tinha uns 9, 10 anos, eu quero ser igual a você, não sei o que, eu gosto de não sei o que, e aí apareceu, eu não sei em que jornal, e agora esse vem com grandes feitos. O mundo do tênis olha para João Fonseca, com 18 anos, e a mais potente direita do aberto da Austrália até agora, estreante atropela russo top team e pegará italiano. Fonsequismo já é uma onda louca. Carioca, parabéns. Tem gente que se dedica ao esporte, tem gente que se dedica ao estudo, tem as notas 1000 do Enem, olha, maravilhas. A gente viu a moça que tirou nota 1000, estava confessando que ela tinha dificuldades em escrever, treinou, tirou nota 1000, parabéns. Tem gente muito boa, o Brasil tem um ponto... Olha, um país que tem território grande, tem população grande, tem um mar enorme, tem um litoral fantástico, tem uma floresta, né? Tem todos os tipos de terra para plantio. Tem que dar certo, pô. Tem que dar certo. Não dá porque é um problema político, a gente tem que escolher melhor. É um processo, um dia vamos chegar lá. Pena que não vai dar tempo de muitos de nós vermos. Mas talvez alguns das profundezas do inferno, as maiorias no céu vão observar essa evolução do nosso Brasil. Disputas judiciais de 11 trilhões. Já imaginou se o STF dá ganho de causa para todos esses contribuintes? Essas disputas refletem o caos tributário. Claro, o cara vê uma brecha, entra lá e vai discutir. Então, 11 trilhões. Tem aqui um artigo sobre a Venezuela. Tem aqui, há 40 anos, Tancredo Neves vencia o regime de exceção, que é um artigo do Aécio Neves. Hoje, com ódio e violência dominante na política, é impossível não pensar em passagens da vida do estadista que se confundem com a história do país. Eu fiz a última entrevista com o Tancredo para jornal. Era o meio assim, de uma página da Folha, jornal que eu tive a honra de dirigir durante 8 longos anos. E quem eu marquei às 7h30 da manhã, ele marcou em Brasília, eu toquei a campanha do apartamento funcional, veio um garoto de short que era descalço, que era o Aécio, que ajudava o avô dele. O Tancredo estava dormindo ainda, me recebeu, e nós começamos a fazer entrevista, não deu tempo de terminar. Ele falou, olha, eu vou para o Rio, vamos no meu avião. Aí eu tinha um aviãozinho, eu fui, nós fomos, ele me fez uma pergunta
Veja só, eu não sei se ele queria divulgar um fato ou se ele estava me consultando, mas imagina, quem sou eu para ser consultado? Ele disse assim: ô Boris, o que, que você acha do Romeu Tuma? Que depois ele guindou a chefe da Polícia Federal e tal. Eu disse o que eu pensava do Tuma. O Tuma morreu, eu não vou falar. Eu não falei mal do Tuma, não. Aí eu pensei, será que ele quer saber mesmo alguma coisa sobre o Tuma ou ele está me contando que vai nomear o Tuma para eu divulgar? O doutor Tancredo era uma figura muito interessante. Tinha um quadro que eu não deixei publicar contra o doutor Tancredo. Se vocês puderem achar aí um quadrinho, ele está assim, ó. Aí eu gostaria até de mostrar para vocês. Eu guardei um quadro que eu, quando era editor da Folha, eu não quis publicar, porque não acrescentava nada, era um flagrante, aquele tempo, né, era para derrubar. Tá aqui, é um quadro que eu guardo, ó. Tá aqui, ó o Tancredo. Naquela época essa foto ia repercutir muito mal, eu inclusive guardei, escondi o negativo, ó. Era preto e branco aquela época, tinha gente que queria publicar na primeira página da Folha, ó. Tá vendo? Essas meninas não têm nada com eles, são minhas afilhadas, ó. Pronto. Viu, Tancredo? Aí era num dia de um debate na Folha e tal. Morre Benedito Lira, pai do presidente da Câmara, Arthur Lira, aos 82 anos. Ele era prefeito de uma cidade lá, ele era de Barra de São Miguel, em Alagoas. Meta abranda o tom de CEO e diz ao governo que mudanças visam diminuir exageros. Aquelas mudanças que a Meta se submeteu ao que o Trump pensa, que a Meta vai implementar nos Estados Unidos, tirar a filtragem, tem toda uma discussão enorme, gigantesca. Todo mundo tem razão e ninguém acerta. É uma coisa sem solução. Tem que haver um acordo. Aí num país é de um jeito, no outro é o oposto. Apesar de algumas décadas, ainda a internet é uma coisa nova. Olha, o acordo lá com Israel está quase saindo. O Blinken, que é ainda, por mais alguns dias, ministro de Relações Exteriores, secretário de Estado do presidente atual dos Estados Unidos, Biden está... eu esqueci de propósito, estamos esquecendo o nome do Biden. Tá aí o Trump, e aí ele disse, olha, o Netanyahu não tem essa coisa de anexar a faixa de Gaza, não tem. Então, transpira, e a extrema-direita de Israel não quer a paz, e do jeito, não é a paz, é o cessar-fogo, quer os reféns, e aí não vai ter, porque o Hamas quer trocar, por mais fraco que seja, eles mantêm os reféns, e pronto. Ele advertiu o Netanyahu. Esse Netanyahu está levando o Israel para a breca. Mineradora australiana chega a Minas Gerais para cutucar o monopólio de nióbio dos Moreira Salles. Olha, a Rússia essa noite fez um intenso bombardeio contra a Ucrânia. A Ucrânia desligou toda a eletricidade em boa parte do país por causa dos danos causados. Tem uma coisa boa, com reservatório cheio, o setor prevê 2025 com 100 térmicas mais caras. Meta vai demitir 5% dos funcionários com base no desempenho. E dentre essas respostas que o Zuckerberg deu para o Brasil, uma coisa não ficou, elas não são claras, mas por enquanto não começa no Brasil essa retirada da responsabilidade de filtragem das empresas dele. Não começa já.
Não sei se ele vai voltar atrás. Ah, aquele presidente da Coreia do Sul foi preso. Eu não lembro o nome dele, é um nome bem coreano. Foi preso, né? Lembra, os jornais ainda estão trazendo que ele pode ser preso, mas onde ele estava, não sei se é o palácio ou a casa dele, ele foi preso, né? Mas ele que tentou dar um golpe de Estado na Coreia. Tem uma notícia chata que cracolândias se multiplicam na periferia de São Paulo, polícia apura agressão a dependentes, aplicativo anuncia mototáxi em São Paulo e Nunes reage. O prefeito é contra, mas os mototaxistas estão se apoiando numa lei federal. Tem esse programa que é bom, me parece muito bom, e para os professores eu quero ver o que eles pensam, né? E pronto, mas tudo que ajuda um pouco o ensino, e não é para aumentar ou diminuir professor, mas é para tornar a profissão mais atraente. Quem tomou café conosco? Naldo Mocelin, Mariana Fátima, Sara Tuccini, Carlos Miranda, Hélio Alves, Lucinda Pimentel, Milton César, Elson Nunes, Elio Kie, Firmino Martins, Renê Zanini, Vanderlei Blaskowski, Santos. Você está com uma letra hoje que os hieróglifos do Egito vão ter inveja. Santos Celcedo, Arilto Bento, Marlon de Montes Claros, Minas Gerais, Laura Almeida dos Açores, Portugal, lindo Açores, lindo, maravilhoso. Dá uma espiada na internet, porque Açores você vai enlouquecer. José Alberes, de Barra do Turno, e Juliana Chieli, de Primavera do Leste, Mato Grosso. Pessoal, muito obrigado por sua atenção, desculpe os excessos. Até amanhã, espero-vos em todas as plataformas, lembrando que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.